De volta para mais um Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu já te convido para seguir o nosso canal no YouTube, apertar o sininho para você receber as nossas notificações quando os nossos podcasts entrarem no ar. E lembrando também para você seguir as nossas redes sociais, estão todas aqui passando para você seguir o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. O nosso bate-papo de hoje vai falar sobre segurança institucional do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, mas que envolve uma série de outras situações importantes, inclusive para a cidade do Rio de Janeiro. Nosso convidado de hoje, José Renato Torres, secretário de Segurança Institucional do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. José Renato, tudo bem? Tudo tranquilo, Cadu. E você? O que me conta de bom? Eu quero saber de você, o que você vai contar para a gente de bom. Aliás, quantos anos de tribunal? Mais de... Chego aqui em 2007, janeiro de 2007. Nesse ano agora eu fiz uma rápida saída em torno de um mês e aqui estou de volta. Então a gente fala alguma coisa de 16 anos. 16 anos. E olha, tem um detalhe interessante que nós já entrevistamos o ex-presidente, Dr. Tcher, né? Você até participou, acompanhou aqui a gravação com ele, e ele que criou a Secretaria de Segurança Institucional e que deu uma mudada, né, na característica da segurança do tribunal, e não só do tribunal, para outros cenários também da inteligência. Conta aí pra gente, Zé. Quando eu cheguei aqui não existia qualquer órgão administrativo voltado para a segurança orgânica do tribunal. Ele então elaborou uma minuta de projeto de lei, submeteu à Câmara Municipal e foi criada então naquela época a Assessoria de Segurança Institucional, mais tarde transformada também por ato do presidente Tcher Montebello, transformada em secretaria. E a nossa preocupação inicial era a segurança orgânica. O que eu quero te falar? Segurança orgânica é a preservação, a manutenção da segurança dentro do tribunal, ou seja, diminuir o risco de incêndio, risco de roubo, né? Então nós aparelhamos todo o tribunal. Hoje nós temos mais de 85 câmeras por todo o prédio. Nós temos uma comissão de combate a pânico e incêndio, né? Tem a segurança pessoal, não só dos 7 membros, ou seja, os conselheiros, mas como os servidores também. Então a gente tem uma preocupação muito grande nos deslocamentos nas nossas vias expressas, né? Se você vê, por exemplo, que há uma operação policial na comunidade da Maré, ela tem tangenciando a linha vermelha, a linha amarela e a Avenida Brasil. Então a gente tem uma preocupação de avisar os servidores e o conselho para evitar, naquele primeiro momento, até ver se vai haver alguma manifestação das pessoas daquela comunidade vir para a rua. E até, Zé, deixa eu te cortar, porque isso acaba sendo um multiplicador. Que quando você avisa aos servidores do TCM, hoje com todo mundo conectado, você multiplica isso para uma série de outras pessoas também que estão usando as vias públicas. Então, quando você fala que você está avisando aos nossos servidores, os servidores já multiplicam essa informação. Ou seja... Isso, e aí você minimiza o risco, né? Se você não vai passar lá, você vai minimizar. Essa é a nossa preocupação. E aí, na evolução natural da hoje Secretaria de Segurança Institucional, nós criamos uma coordenadoria de inteligência e contra-inteligência. E eu converso muito com o Fábio, secretário de Controle Externo. Fábio Furtado. Porque a atividade fim do tribunal, a grande responsabilidade do tribunal é o controle das contas públicas do município do Rio de Janeiro. Então, toda a inteligência, quer dizer, a primeira coisa a gente precisa definir o que é inteligência. Todo mundo fala, a gente vê os repórteres. Inteligência é mais nada do que busca de dados. Perfeito, em fontes abertas e fechadas. Esses dados você transforma em informação após uma análise e vira conhecimento para o decisor final do órgão, no nosso caso, o presidente Guaraná, para que ele possa decidir com conhecimento. Eu costumo dizer, isso repercute muito na área de inteligência, que se conhecimento sem ação é burocracia, ação sem conhecimento é burrice. Então, o decisor que tem conhecimento da estrutura do órgão que administra, tanto na iniciativa privada como na pública, ele vai tomar as melhores decisões em prol
dessa empresa ou desse órgão público, né? A gente tinha no passado as grandes corporações que chamavam, hoje está mais em voga a inteligência e até a inteligência artificial, as empresas faziam espionagem. Eu queria saber como você estava produzindo esse produto, no caso de um carro, por que esse motor é mais econômico, por que a suspensão era melhor, eu infiltrava alguém para fazer. Então, eu estou buscando dados, eu estou buscando informação para transformar em conhecimento e melhorar meu produto. É isso. Quando a atuação do controle externo tem informação, tem conhecimento, ele vai produzir um processo de controle muito melhor. Ou seja, o jurisdicionado vai ser melhor fiscalizado, vai conter os recursos, eu estou querendo chegar no superfaturamento, o erro mesmo, não vamos falar só de dolo, mas um erro, e o tribunal, na sua atividade, vai descobrir. E quem ganha no final é a população com a economia do dinheiro público que é deles. E isso aí chega exatamente com um parâmetro que você está utilizando, que são os termos de cooperação técnicos, né? Isso, eu te falei que a inteligência é buscar dados. E aí você tem, assim, vários órgãos que é uma sopa de letrinha. Vamos lá. A gente tem aqui, para te ajudar, você sabe de cabeça, vamos lá. Portal da Segurança, ABIN, que recentemente, inclusive, já divulgamos nos nossos canais, o CISPERJ, JUSERJA, que foi, se eu não me engano, o último... ABIN foi o último termo que vocês assinaram, o ISP GEL, a RO Web e o Move Rio. Que é o Disque Denúncia, né? Que é o Disque Denúncia, que é o nome institucional do Disque Denúncia. É isso. E aí? É isso, são plataformas... eu esqueci o InfoSeg, são 8. Esse é a base, 8. O InfoSeg é do governo federal e possui muitas informações de pessoas, empresas. Eles não dão, através dessa plataforma, nós temos acesso à Receita Federal, né? Então a gente consegue ver as empresas, os indivíduos, quem está a empresa ativa ou não, também como pela JUSERJ. E o que eu estou te falando é isso, são fontes fechadas. Eu preciso desse termo de cooperação técnica. Por que cooperação? Eu vou no banco de dados dele e vou buscar as informações que eu necessito. E em contrapartida, né, a princípio da reciprocidade, eles vêm ao tribunal também saber de um processo. O Ministério Público, né, no CISPERJ faz parte, a Polícia Federal faz parte. Então a gente troca informações que a gente chama no sistema de inteligência, na comunidade de inteligência, que interessa aos dois. Por isso é de cooperação. E o tribunal ganhou muito com isso. Assim. A gente produz todos os dias, no final do dia, um relatório de inteligência para o nosso decisor, o presidente Guaraná. Ele tem que ter no máximo uma folha e meia, para que ele tenha conhecimento. Não é, você como jornalista, não é recortar do jornal A, B ou C, não. É uma análise do contexto que está acontecendo. Eu vou te falar assim, para você entender... É fato na essência. E o que vai acontecer? Por exemplo, você tem sob o seu cuidado uma criança. Perfeito. E aí você tem lá um termômetro e coloca lá e deu 38 graus Celsius a temperatura. Você tinha um dado, o corpo da criança estava quente, você produziu a informação que ela está com febre na hora que você usou o termômetro e agora você sabe que ela tem febre, então é conhecimento. Isso todo mundo tem. Agora, o que eu faço daí? Levo para o médico, dou um banho frio, dou um antitérmico, rezo. O que eu faço? Isso é inteligência. Eu transformei o dado em informação e a informação em conhecimento. Eu tenho conhecimento que tem febre. E o que eu faço? É esse o relatório de inteligência, é isso. Não é reproduzir, 38 graus, febre. O que eu vou fazer? É esse relatório que ele recebe. Agora, tem uma coisa interessante também, Zé, que a gente bateu um papo antes, até um tempo, que são detalhes que às vezes vocês conseguem pegar. Por exemplo, aqui a gente recebe muitas denúncias, né? Através da ouvidoria, através dos canais oficiais, mas que você, através desses termos de cooperação, você consegue buscar, principalmente, se eu não me engano, com o Move Rio. Você consegue ver se realmente aquela informação, aquela denúncia, por exemplo, você está aqui uma denúncia numa escola, e você, de alguma forma, você consegue, através de dados, né, já fechados e cruzados com o Move Rio, se aquela denúncia ela procede ou não. É por aí? É isso. O exemplo do denúncia bem
bem legal que você ter citado isso. Vou pegar um que nós fizemos, porque o Disque Denúncia é um dado. Sim. A gente precisa transformar em informação e conhecimento. O Disque Denúncia dizia que numa UPA, um determinado servidor da UPA cobrava de 20 a 50 reais para que a criança fosse atendida na pediatria. Então, e aí vem um lado que ultrapassa o controle externo, que é o do policial. Como ele estava cometendo um crime, né? Ele estava de corrupção, exigindo dinheiro e tal, eu montei a equipe e foram para a gente levantar de verdade. Nós temos aqui alguns aparelhos de inteligência, como microcâmeras e tal, microgravadores, e fomos para surpreender ele e uma servidora se passando por mãe, com uma criança emprestada para a gente pegar. Não demos sorte nesse dia, ele não foi trabalhar por um problema particular, mas conseguimos detectar que isso era verdade, fizemos a informação e submetemos ao presidente, que vai até o controle externo, e cópia nós mandamos para o Ministério Público também apurar. Agora, Zé, a gente tem uma outra situação interessante também, que são as visitas de outras autoridades de outros estados, né? Inclusive de tribunais de contas. O nosso presidente, o Luiz Antônio Guaraná, é presidente do CNPTC, então ele recebe aqui no Rio de Janeiro várias outras autoridades, que também é mais uma preocupação, mais um trabalho que está dentro do teu escopo da Secretaria de Segurança Institucional, né? Nós tivemos uma prova de fogo recentemente, né, no ano passado, nós fizemos aqui o Congresso Nacional Internacional do Sistema Tribunais de Contas, recebemos mais de 1.200 pessoas, várias autoridades, não tivemos um único incidente. Eu pedi o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, e se a gente faz um paralelo com o congresso que teve no mesmo hotel, na mesma localidade, Rapaz, é verdade. E aí de médicos, e 3 médicos foram assassinados. E no nosso não teve um servidor, um participante, um congressista que sofresse qualquer tipo de constrangimento. Então, isso foi um planejamento difícil, porque a gente fez transfer, a gente fez segurança pessoal, a gente deu segurança patrimonial e deu tudo certo. Então, isso mostra a evolução da secretaria ao longo desses anos. E tivemos um congresso agora também recentemente em Fortaleza, né? E que, aliás, vamos citar de novo o Dr. Thierry Montebello? Foi. Ele, para mim, se aposentou muito jovem. Eu fiz uma pergunta para ele se aposentou. Ele se aposentou, não, ele foi retirado, né, pela compulsória. Poucas pessoas que têm aquela energia, depois de 58 anos de serviço público, tem a mesma energia, ele conserva. Eu convivi com ele esses 16 anos, praticamente diariamente, e ele não mudou uma vírgula, não perdeu nenhum momento do entusiasmo, da motivação de fazer o melhor pelo TCM e pelo sistema Sim. Tribunal de Contas. Eu tenho a oportunidade de viajar e sou testemunha ocular de como ele é prestigiado, como o sistema reconhece a importância dele para a melhoria, para as boas práticas, o quanto ele foi importante para o sistema se estabelecer dentro do contexto constitucional. E eu até perguntei para ele, está cansado, doutor Thiago? Ele falou, não canso nunca. E agora, recentemente, foi eleito lá em Fortaleza, no Congresso, eu diria que ele nem... presidente da Abracom. Está voltando. Eu estava lá, e eu vou te dizer, ele não foi nem eleito, ele foi aclamado. Interessante. O nome dele foi levado, não teve voto, e todo mundo foi uníssono o discurso em prol da eleição dele. Zé, para a gente fechar, eu queria 2 coisas aqui. A primeira, eu quero que você conte um caso, inclusive, que aconteceu em 2013, também foi um processo emblemático aqui que você me relatou, mas outros tribunais de contas possuem uma secretaria de segurança institucional, Zé Renato? Não, o que eu vejo e participo, tem até os encontros de coordenadores militares de segurança dos tribunais. Né? O Rio de Janeiro é até exceção. Aqui o secretário é um delegado de polícia, no TCE é um general. Mas em todos os outros entes da federação é um oficial da PM. Né? Então, a gente fazia muito preocupado com a segurança que a gente falou, patrimonial, orgânica e tal. Não investe em inteligência, que é fundamental. Eu vou te dar um exemplo, um caso concreto, em 2013, 2014, lá os black blocs, fazendo as manifestações de rua acontecendo, aquela confusão que toda. Tinha como fundamento, pelo menos, o que mais se destacava, o aumento da passagem de ônibus. E nós infiltramos nossos agentes para ver o que estavam falando.
e levantamos que eles queriam vir ao tribunal com 1.200 pessoas, porque eles entendiam que o tribunal que autorizou o aumento da passagem. E nessa discussão, demorou mais de uma semana, nós criamos um perfil falso de Facebook para acompanhar eles bem perto. E a gente conseguiu, monitorando eles, inserindo algumas conversas, tentando tirar a responsabilidade do tribunal, e de 1.200 vieram 30 pessoas. E aí o decisor, naquela época, o presidente Hermes Montebello, já sabia tudo, ele era alimentado em tempo online, o que estava acontecendo. Quando chegaram aqui os 30 manifestantes, subiram para conversar com ele no gabinete meia dúzia. Não preciso falar da elegância, do talento. Os 6 daqui ficaram amigos, entenderam a participação institucional e constitucional do tribunal, perceberam que não havia nenhum problema com o tribunal, desceram, convenceram os outros 20 e tantos, se abraçaram e foram embora. E aí mais uma vitória do presidente Hermes Montebello. José Renato Torres do Nascimento, nosso secretário de Segurança Institucional aqui do TCM Rio. Ô, Zé Renato, para você, a gente tem perguntado isso aos nossos servidores que vêm aqui bater papo com a gente no podcast Conta aí TCM Rio. O que representa o tribunal para você? Olha só, eu tenho a oportunidade de passar por 3 instituições, cada uma com a sua cultura organizacional. E posso te dizer o seguinte, hoje eu visto a camisa do TCM, assim. Talvez se voltasse no tempo, conhecendo o tribunal, teria feito concurso para cá. Hoje representa estabilidade, bom humor. E aí eu fico bem tranquilo para falar isso, porque eu saí do tribunal agora num breve espaço de tempo e definia lá a instituição que eu fui como um aquário de tubarões, um querendo comer o outro. Aqui não. E aí o presidente Guaraná tem uma frase que ele repete, que ele diz que é impressionante chegar uma segunda-feira aqui, dia chuvoso, e encontrar as pessoas dentro do elevador sorridente. E é isso. É um bem-estar, é qualidade de vida, é profissionalismo, é capacitação, qualificação, treinamento, e todos de mão dada tentando fazer o melhor pelo interesse público, pelo bem comum da população da cidade do Rio de Janeiro. Renato, obrigado pelo nosso bate-papo aqui, parabéns pelo trabalho de toda a sua equipe, né? Aliás, eu às vezes brinco com a turma que você é o Big Brother. Você tem um Big Brother aqui, são quantas câmeras? 86 câmeras. Olhando esse prédio, um patrimônio histórico, né, e do povo carioca, que as pessoas aqui circulam e a gente realmente não tem nenhum problema de segurança. Enfim, eu acho que você faz um trabalho brilhante, né, e com toda a tua equipe, que, aliás, te respeita muito. Nós, a comunicação, somos testemunhas disso. Aqui a gente não consegue dar um passo, olha, tem que falar com o doutor Zé Renato. Não que você seja centralizador, não, mas alguém precisa tomar a decisão. Então, eu queria agradecer a sua participação aqui. Volte sempre e continue cuidando da nossa segurança. Ô, Carlos, obrigado por ter me chamado. Pena que acabou tão rápido, né? Que é rápido. Pô, que maravilha. É rápido, e aí né? tá diante de um amigo, um profissional extremamente competente, deixa a gente à vontade, com vontade de falar, de bater papo. E eu ficaria aqui o resto do dia conversando com você. Bacana. Muito obrigado. E olha só, tá faltando um negócio aí na tua vestimenta, que é a gravata. Não encontrou com o Renatinho hoje, não? Não, hoje ele precisou, tinha uma audiência, pegou, fiquei sem gravata. Para quem é esses bastidores aqui é o seguinte, o Zé Renato, ele de vez em quando pega a gravata do filho do Renatinho, que é advogado, e só não pega a chuteira do João Pedro, né? Porque... Mas em breve vai dar, porque já está calçando 41, já vai poder. É o papai que vibra com os filhos também. Gente, olha só, a gente encerra aqui mais um Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, e eu mais uma vez convido a vocês a seguirem o nosso canal no YouTube, tá passando aqui, aperte o sininho e até o próximo Conta aí TCM Rio.